de neurocirurgiões especializados em bebê que poderiam ajudar a amenizar a situação dele. Provavelmente teria sequelas. E fomos para lá. 3 meses após o nascimento do bebê, nós dentro de um hospital, a esposa, eu, o bebê, num andar que só tinha bebês com todo tipo de deficiência que vocês possam imaginar. Por incrível que pareça, no meio daquela dor que nós estávamos sentindo ali, nós encontramos forças para apoiar os jovens, as senhoras, os pais, também estavam ali com outros bebês sofrendo. 3 meses depois, Samuelzinho partiu. Eu ouvi pelo telefone, eu tive que vir a Palmas. A esposa ligou e falou assim: olha, estou aqui na frente da incubadora, Papai do Céu está chamando o bebê. E eu falei assim: deixa ele partir, porque ele já sofreu muito. E aquela maquininha que faz assim, ó, tup, 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 tup. Eu só escutei. E Samuel partiu. Por que eu estou contando essa história? Porque ela vem de encontro a uma outra história que eu topei um dia na minha vida. Uma amiga minha do curso de biologia estava revoltada com Deus, porque o irmão dela havia falecido, e o irmão dela era uma pessoa boa. Por que uma pessoa boa tinha que morrer? Deus era injusto de levar uma pessoa como o irmão dela. E eu tentei explicar para ela que, embora eu acreditasse que Deus tinha plenos poderes para salvar a vida do meu bebê, Ele não quis fazê-lo. E eu não questionei Ele, porque eu acho que Ele sabia o que era melhor tanto para o bebê quanto para mim. Mas mesmo que eu tentasse explicar isso para minha colega, ela não conseguia entender isso. Na época confesso que eu fiquei decepcionado com ela, porque eu não entendia o seguinte: por mais que eu explicasse para ela como eu tinha superado a dor dela não se comparava com a minha dor. Você sabe o que é empatia? Já ouviram falar essa palavra, né? Muita gente pensa que empatia é sentir o que o outro sente. Quer ver uma coisa? Pegue na mão da pessoa que está do seu lado. Pegue na mão dela. Isso, segure. Você está sentindo a mão da pessoa que está do seu lado? Tá? Fala assim, tô. Não estão. Você está sentindo a sua própria mão. Porque a sua mão, ela está ligada em terminações nervosas que vão até seu cérebro. E aí você consegue sentir a pressão da outra mão na sua. Continue com a mão segurada. Você está sentindo a mão. Você está sentindo ela quente. Está sentindo ela fria. Está sentindo a pressão. Mas é a sua mão que está sentindo. Se estiver sentindo tesão, solta. Podem soltar a mão. Então, de forma alguma, eu iria conseguir fazer com que aquela pessoa sentisse ou tivesse as mesmas experiências que eu tinha. Mas hoje eu descobri, para meu conforto, que empatia não é sentir o que o outro sente. É simplesmente saber que o outro sente diferente de mim. Que somos diferentes, as nossas histórias de vida nos competem características diferentes, nós vemos o mundo de outra forma. Aquela camisa dessa jovem bonita que está aqui do lado, que é minha namorada, pode ser um amarelo diferente do amarelo que vocês estão vendo. Porque o meu amarelo está condicionado a várias coisas, não simplesmente como os meus olhos enxergam, mas a história que esse amarelo carrega para mim. Ele pode me lembrar de uma mostarda que eu comi e gostei muito. Ele pode lembrar de uma bicicleta que você teve e te fez muito feliz. Como ele pode te lembrar de coisas tristes. Então, aquele amarelo
é único para mim, como é único para vocês. E as experiências de vida de vocês são diferentes. Então vocês nunca vão conseguir fazer o outro entender o que você sente e você nunca vai sentir o que o outro sente. Apenas compreenda. Ele sente diferente de você. E a dor que ele sente não é uma dor menor porque você não sentiu aquela dor. Quem joga bola já levou aquela canelada, né? E aí o outro fala assim, não, não chora não, foi só uma batida, meu primo quebrou foi a perna. O fato do outro ter quebrado a perna não diminuiu a dor da batida, e mesmo que ela tenha sido menor, mas ainda está doendo a si mesmo. E aí aquela minha amiga falava assim, por quê? Por que que Deus levou o meu irmão? Nós desfrutamos de um pensamento coletivo que é o seguinte, coisas boas acontecem a pessoas que fazem o bem e coisas más acontecem para pessoas más. Não faça o mal porque senão vai acontecer uma coisa ruim com você. Lamento dizer para vocês que isso não é verdade. O sol, ele nasce para bons e para maus. E a chuva cai em cima de gente boa e cai em cima de gente má. Então, vocês vão passar por momentos de tribulações, momentos de frustrações, de dores. E é um sinal que vocês estão vivos, porque quando parar de doer, parar de acontecer algo com vocês ruim, é porque vocês já partiram daqui para melhor. Coisas boas, então, acontecem. Por que isso está acontecendo comigo, meu Deus? Vocês já pararam para falar isso? O que eu fiz para merecer isso? Saibam que isso faz parte do ciclo da vida. Nós vamos adoecer, nós vamos sofrer, nós vamos ficar curados, nós vamos ter alegria e nós vamos ter tristezas também. Agora, o que fazer dessa tristeza? Isso sim, é um grande ensinamento, porque tem gente que carrega essa tristeza por toda a sua vida. Falei para vocês que eu sou biólogo, né? E eu gosto de fazer comparações, analogias. E essa da metamorfose é uma analogia fantástica. Tanto as borboletas quanto nós passamos por um processo similar de metamorfose, de transformação. As borboletas têm 4 fases. A primeira ela é ovo, filhote, inofensivo, frágil. Qualquer coisa no ambiente pode destruí-lo. É o caso nosso quando nós somos bebê. Depois passa por uma fase de lagarta, larva. Aí come tudo que vê pela frente. Porque você está absorvendo o ambiente, você precisa crescer. Então você vai se alimentando, vai crescendo, e ninguém valoriza a lagarta. Todo mundo olha para a lagarta como um ser asqueroso, um ser que traz prejuízo. E muitas vezes nós nos sentimos como lagartas. E aí depois desse processo de lagarta, nós vamos para o terceiro processo, que é o processo de crisálida, de pulpa. É quando a lagarta forma um casulo em torno de si, e ali ela vai passar por transformações, tanto físicas, morfológicas, fisiológicas, e, por que não dizer, espirituais. Esse processo é importantíssimo, o processo de transformação. E ele não acontece igual para todo mundo. Tem gente que nunca vai passar pelo processo de metamorfose, nunca vai amadurecer. E tem outros que, mesmo com a pouca idade que tem, já conseguiram amadurecer para muita coisa na vida. E após o processo de metamorfose, aquele inseto que era asqueroso, ele se transforma numa linda borboleta. E sabe o que a borboleta faz? Ela traz alegria por onde ela passa. Ela traz vida, porque ela passa de uma flor para outra, levando pólen, levando transformação, informação. Então ela embeleza, ela alegra. Todo mundo quer ser borboleta, não é verdade? Todo mundo olha lá na frente e vê aquela pessoa de destaque.
Eu tenho os meus destaques. Eu não sei vocês, eu gosto muito e admiro o Mário Sérgio Cortella, não sei se vocês já... Leandro Carnal, Pedro Calabres, Murilo Gun, fantástico, assista o Murilo Gun. Eu adoro um podcast chamado Café Brasil, e tem um tal de Luciano Pires, que o cara... fenomenal. Eu queria ser eles. Mas eu ainda estou no meu processo de transformação. Não sei nem se sou lagarto ou já estou dentro do casulo. Mas eu sei uma coisa, é necessário passar pelo processo de casulo. Porque lá dentro é onde você vai sofrer dor, você vai sofrer transformações, mas você vai evoluir. Lembra da... Para acabar? Ah, não. De jeito nenhum. Lembra quando eu falei para vocês que é preciso passar pela dor? Já ouviram falar de um personagem da Bíblia chamado Jó? Lembra que eu falei para vocês que as coisas boas acontecem com gente boa e ruim? No primeiro versículo de Jó diz assim, que Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se afastava do mal. E apenas em um só dia ele perdeu tudo que ele tinha. Então ele não tinha feito nada para merecer aquilo. E às vezes vocês vão passar por situações iguais. Não vão fazer nada para merecer aquilo, e aí a pancada vai vir. Mas assim como o Jó aprendeu a lidar com a perda, vocês também vão aprender. E olha o que acontece. Depois de passar por todo aquele processo, ele entrou na sua fase de casulo, onde ele estava sem dinheiro, sem saúde, perdeu a família, né, com feridas. E aí, após ser transformado naquele processo, o que aconteceu com ele? Deus deu a ele tudo em dobro. Mas era necessário que ele passasse pelo processo de transformação. As dores são como uma panela de pressão. Todo mundo vai passar. Ninguém está livre da dor. Só que você pode ser classificado em 3 tipos de pessoas. As pessoas que são igual uma cenoura. As pessoas que são iguais a ovos. Ou pessoas que são iguais a café. Se você colocar, a pressão é a mesma. Os problemas podem ser, não estou dizendo que são os mesmos de problemas, existem problemas. Se você colocar num problema. Se você for igual uma cenoura, quando a água ferver, o que vai acontecer com você? Vai ficar o quê? Molinho. Não é isso que nós queremos, que você se torne pessoas moles. Mas o ovo, pelo contrário, quando você coloca dentro da panela, o que acontece? Ele endurece. Nós também não precisamos de pessoas duras, a vida já é dura demais. Mas o café, ele entra em ebulição e ele se transforma. E a maioria das pessoas adoram um bom café. Então nós estamos aqui para evoluir, crescer e nos tornarmos café. E não ficar remoendo aquela pedra que encontrou no meio do caminho. Lembra Carlos Drummond de Andrade? Havia uma pedra no meio do caminho havia uma pedra. Nunca esqueci do momento da minha vida que havia uma pedra no meio do caminho. E ele passa o poema todo falando sobre a pedra. Tem gente que passa a vida toda murmurando sobre o seu problema. Tem uma lenda grega que fala do rei Sísifo, que foi condenado por Hades, o deus do submundo, porque enganou Tártaro à morte. E quando ele chegou no Hades, o castigo dele foi o seguinte: rola essa pedra até o alto daquela montanha. E quando a pedra chegava lá em cima, tornava a rodar, voltar de novo, e ele tinha que levar essa pedra de novo para o alto da montanha. Vocês querem passar a vida toda empurrando pedra? Ou querem largar a pedra para trás? Ou usar essa pedra como um degrau para subir, né? Alcançar os seus objetivos e ajudar outras pessoas a alcançarem seus objetivos também. Olha a pérola. Vocês sabem como é que se dá o processo de transformação da pérola? A ostra é um molusco e ela forma aquela concha ao redor dela com uma substância chamada madrepérola. Quando entra um grãozinho de areia, esse grãozinho de areia começa a incomodar. Imagina quando entra um grão no seu olho. Você não fica incomodado e lacrimeja? A ostra faz isso com a madrepérola, que vai envolvendo a pérola.
e ela se transforma em algo de grande valor. Veja, nem todo sofrimento se transforma em algo precioso, mas através do sofrimento algo precioso pode vir a acontecer, pode vir a nascer. Então a vida vai colocar desafios na vida de vocês. Nem todo mundo vai ter o dinheiro que precisa, vai ter gente que vai ser abusado quando é criança, vai ter gente que vai ser expulso do trabalho, vai ser mandado embora do trabalho, vai ter gente que o carro vai bater ou vai perder alguém querido, não sei o que vai acontecer, não sei o que aconteceu com você. Mas as coisas vão acontecer, boas e muitas vezes ruins. Mas o que você faz com o que a vida fez de você é que faz a diferença. Então, a vida exerce pressão sobre vocês? Levante-se e continue lutando. Antes de encerrar, eu queria passar um termo para vocês, que eu aprendi e adorei esse termo, que é antifragilidade. Já ouviram falar? Opa, yes! Achei uma coisa que vocês não sabiam. O que acontece? Vocês já ouviram falar de resiliência, né? A resiliência todo mundo ouve falar. Eu vou pegar esse certificado aqui. Olha só, se fosse uma régua. A resiliência é mais ou menos assim. É quando você pega um objeto, né, professor? Aplica uma pressão sobre esse objeto e essa pressão só pode ser até o limite que o objeto suporta. Se passar, quebra do limite, né? Mas se eu for até o máximo do limite dele e soltar, quando solta, o objeto volta à sua forma original, normal. Isso é resiliência. Muita gente diz que a gente tem que ser resiliente quando sofre pressão, sofre, e aí, de repente, você, quando para aquele problema na sua vida, que você resolve, você volta e volta a ser o mesmo. Será que isso é bom? Eu temo que não. A antifragilidade me deu uma ideia bem melhor do que a resiliência. Antes eu achava que tinha que ser resiliente, hoje eu acho que eu tenho que ser antifrágil. Por que o que é antifragilidade? Antifragilidade é quando, após sofrer a pressão, o objeto volta e ele já não volta mais o mesmo. Ele volta mais forte. Ele volta mais resistente. Quer ver um exemplo disso? Musculação. Se eu pegar um ferro de uma vez e levantar, eu vou romper minha musculatura. Mas se aos poucos eu vou levantando o ferro, puxando os ferros, e eles vão provocando dores em mim. Só que aquelas dores foram fibras musculares que foram rompidas. E aí, de repente, o meu organismo, para restabelecer a saúde da musculatura, fazem novas fibras aparecerem. E a cada fibra nova que aparece mais outra. E eu vou ficando mais forte, mais resistente, e a minha capacidade de levantar peso aumenta. Isso é antifragilidade. As bactérias. Por que a gente não pode estar tomando antibiótico direto? Porque no primeiro momento o antibiótico acaba com a bactéria. Só que daqui a pouco elas vão ficando mais fortes e mais fortes e mais fortes, e o antibiótico já não vai fazer mais efeito sobre elas. Então, assim como a musculatura nossa, ou bactérias, ou como o Hulk, quanto mais pancada toma, maior e mais forte fica, esse é um ensinamento que a gente tem que aprender. Quando as pancadas vierem da vida, a gente levanta e fala assim, o que eu tiro de lição disso? Como é que eu me torno mais forte? Ou eu vou ficar o tempo todo? Havia uma pedra no meio do caminho. No meio do caminho havia uma pedra. Outro exemplo, a forja de uma espada. Sabe por que ela tem que passar no fogo, na água e na pancada? Porque no ferro ficam pequenas fissuras. E se aquelas fissuras não forem fechadas, na hora da batalha, uma espada bate na outra e pode trincar. Então, quanto mais o ferreiro, na hora da forja, bater na espada, colocá-la no fogo e colocá-la na água, mais forte ela vai ficar. E é incrível, se vocês me permitem delegar a Deus isso, é incrível como Deus faz isso com a gente. Ele nos coloca no fogo todos os dias, na água e na pancada. E Ele está nos preparando para nós sermos indestrutíveis, para nós sermos grandes, resistentes, para que a gente possa
poder se defender e defender aqueles que estão ao nosso redor. Porque só quem passa pela dor, só quem passa pelas provações, tem certificado, tem credencial para inspirar os outros. Esse carinha aqui é um outro personagem da Bíblia, chama-se Davi. E ele era pequenininho, raquítico. E ele chegou num acampamento onde os filisteus estavam afrontando o povo de Israel e encontrou um gigantão enorme. Todo mundo estava morrendo de medo do gigante. O gigante vai detonar com todo mundo. E ele falou assim, o que esse cara aí está fazendo? Está aí afrontando o povo de Deus? O que ganha a pessoa que matar o gigante? Ele não olhou o tamanho do gigante, ele olhou o tamanho da oportunidade. Falou assim, ó, vai casar com a filha do rei, Mical, já era bom, Mical era gatinha, vai receber isenção de impostos e, além disso, vai ganhar uma grande fortuna. Ele falou, vou matar agora. Aí me chamaram ele na presença do rei Saul. Quando ele chegou lá, Saul falou, mas você, cara, como é que você quer matar o gigante, você é tão pequenininho? Ele falou assim, rei, eu já matei com as minhas próprias mãos